1 João, capítulo 4, do versículo 7. Primeira de João, capítulo 4, a partir do 7. Vamos pedir luz. Soberano Deus, dependemos da ação do Espírito para compreender o que está escrito. Por isso, abençoe todo que lê e todo que ouve a explicação autêntica da Tua palavra. Nos leve a Jesus, revele a Sua vontade, nos edifique, salve os pecadores ainda não convertidos. No nome de Jesus, amém. O tema é óbvio, o amor entre irmãos, o amor fraternal. João escreve a epístola para nos dar a certeza de que nós somos salvos. No capítulo 5, versículo 13, ele diz então o propósito dessa carta. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, se a fé em Cristo é o fundamento, é a base da salvação, o amor fraternal, o amor de irmão, é um pilar que nos dá a segurança de que, de fato, nós fazemos parte da família de Deus, que, de fato, não seremos, no dia do juízo, condenados. Às vezes, quando se pergunta a alguém, você é salvo? Aí a pessoa diz, só Deus sabe. Não é verdade. Você também sabe. Nós podemos saber. Eu escrevi, diz João, para que você saiba que tem a vida eterna. Se você não tem, ou se você tem dúvida, talvez nesta noite você seja esclarecido. Pela manhã já foi falado sobre o assunto em si. É que a fé em Cristo tem de se manifestar através das obras, através do que eu falo e faço. Em especial, o amor fraternal, o amor de irmãos. Então, o versículo 7 diz, ele lembra da ordem divina. Amados, amemo-nos uns aos outros. É isso que nós aprendemos no início da vida cristã. Abraçamos o Senhor e o Senhor, na sua igreja, disse, olha, esse é nosso dever, de amar o próximo como a nós mesmos. E aí, observe, amados, amemo-nos aos outros, e dá uma explicação, porque o amor procede de Deus. Então, quem ama o irmão, quem demonstra amor pelo irmão, evidencia que está sendo influenciado por Deus. Porque a palavra que aparece é, porque o amor vem de Deus. Lembra no Pentecostes? Derramarei meu espírito sobre toda carne. O espírito foi derramado. A mesma coisa é o amor. O amor de Deus é derramado em nosso coração. É Deus que derrama esse amor em nós e nos habilita a amar o outro. Então, eu sei que sou de Deus e que eu sou salvo porque eu sou habilitado pelo próprio Deus a amar o meu irmão. Essa capacidade de amar o irmão vem do Senhor a exemplo de Sansão. Nós sabemos como Sansão tinha uma força sobrenatural. A força não era de Sansão em si, era dada a ele em dado momento. E Juízes diz assim, que quando ele quis uma noiva, uma filisteia, e o pai e os pais foram, pela insistência dele, buscar essa noiva, e diz que ele desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Timná. E chegando às vinhas de Timná,
Eis que um leão novo, brandou, lhe saiu ao encontro. Então, aí diz a palavra, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como que rasga um cabrito. Imagine como ele foi tomado. Foi derramado ali o poder de Deus sobre ele, e ele vence o leão. Então, se eu consigo amar o irmão, isso vem de Deus. É Deus que está fazendo isso na minha vida. Não vem de vós, para que ninguém se glorie. A comunhão com Deus, então, é essencial para sermos capacitados a amar o irmão. Se eu não tenho comunhão com Deus, se eu não ando com Deus, se eu estou em inimizade contra Deus, se eu estou na contramão de Deus, eu não tenho habilidade de amar o meu irmão. Então, a comunhão com Deus é interessante. E aí eu cito novamente Sansão. Vocês lembram que ele era um crente chegado às mulheres estrangeiras, às filisteias, né? Ele gostava de uma estrangeira, de uma mulher mundana. E então ele se engraçou com uma mulher mundana, e a mulher mundana recebeu dinheiro para descobrir a origem da força dele. E diz a palavra: então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, Dalila, dizendo, e ainda não me declaraste que consiste a tua força. Ela quer descobrir para revelar, para ele perder a força. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. E lembra que eu falei que a mulher convence o homem, não tem jeito. Não tem como uma mulher não convencer o homem. Seja ela de que for, Eva, lá, todo mundo convence. Ela ficou ali, diga. Ele aí, tome um cartão de crédito, vá, compra. Descobriu, diz a palavra, descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou narizeu de Deus. Desde o ventre da minha mãe, se vier a ser rapado, e se há de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Então, a comunhão dele era essa, representada em não cortar o cabelo e também alguns tipos de alimento que ele não devia comer. Vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais uma vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado o homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Ele perdeu a comunhão. Todo crente que perde comunhão com Deus não consegue amar o irmão, como Sansão não consegue vencer os filisteus. Ora, se eu não estou conseguindo amar o meu irmão na fé, eu devo pedir a Deus capacitação. Ó Deus, me capacite a amar meu irmão. Se eu amava em um tempo passado e agora não estou conseguindo amar, restaura-me, Deus. Restaure-me e me capacite de novo a amá-lo. Ou então eu preciso dizer: preserve-me no caminho do amor. Alguns precisam pedir capacitação, outros precisam pedir restauração e outros precisam pedir preservação. Porque está escrito: pedi e dá-se-vos-á. Buscais e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, abre-se-lhe-á. Que esperança para nós, né? Há esperança se há falta, se há restauração, se há preservação. O próprio Davi, no Salmo
51, que ele perde essa comunhão com Deus, restitui-me a alegria da tua salvação. Quem ama o irmão evidencia ter nascido de Deus. Diz o 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é derramado por Deus, procede de Deus. E aí diz, olha, e todo aquele que ama é nascido de Deus. É a questão agora do novo nascimento. Será que eu nasci de novo? Como é que eu sei que nasci de novo? A evidência, a prova visível, manifesta, é que eu consigo amar aqueles que professam a fé em Jesus. E todo aquele que ama é nascido de Deus. Nós sabemos que os nascidos de Deus são obra exclusiva da vontade divina, sem participação humana. Ninguém nasce de Deus porque quer. Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas quem Deus usa de misericórdia. Como diz o Evangelho de João, nós lemos, né, na semana passada, veio para o seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, essa nova vida, essa nova natureza, que nos vai habilitar a amar o irmão, é uma obra da graça especial de Deus em nossa vida. Os nascidos de Deus recebem, então, um novo coração. Como diz o profeta Ezequiel, tirarei o coração de pedra, que é amargurado, que não consegue amar, e lhe darei um coração de carne. Vou colocar o meu espírito, então fareis com que observeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Os nascidos de Deus são, então, habilitados pelo Espírito de Deus a amar os seus irmãos. Mas o fruto do Espírito começa amor. Então, meus irmãos, como é que eu sei que nasci de novo? Que eu consigo amar os meus irmãos que professam a fé em Jesus. Ainda no 7 é dito, e o 8, quem ama o irmão evidencia ter comunhão com Deus. Não só que o amor é derramado, não só que tem uma nova natureza, mas tem comunhão. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Seguindo, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essa palavra conhecer é mais do que uma informação. Se vocês lembrarem, por exemplo, da Maria, Maria teve o primogênito, que é Jesus. E diz assim, José não a conheceu até que nasceu o primogênito. Então, a ideia é que ele não teve uma relação, uma intimidade com Maria, até depois do nascimento de Jesus. Só aconteceu depois do nascimento de Jesus. Então, a palavra conhecer não é uma informação, é uma intimidade, é uma amizade, é uma comunhão. O conhecimento não é apenas informativo, o que eu estou falando agora, Deus é amor, não é só uma informação, mas é uma relação. A pessoa que ama o irmão evidencia que tem uma relação íntima com Deus. Vocês imaginem, tem pessoas que têm fãs, né? Seja de futebol, cantor, e tem fãs assim que são muito, ficam muito empolgados, e tudo ele pesquisa do fã. Como ele nasceu, onde ele nasceu, os pais, toda a experiência dele de canto, de futebol. E se você fazer perguntas acerca desse personagem a ele, ele responde na bucha. Agora imagine essa pessoa que tem um fã, um jogador de futebol, por exemplo. Aí esse jogador de futebol está na rua, passa por ele,
e nem liga. Interessante, essa pessoa tem toda a informação, só que ela não tem o quê? Conhecimento, não tem intimidade com aquela outra pessoa. O empregado que trabalha para esse personagem conhece, tem intimidade, e certamente se ele estivesse na rua, o chefe dizia, eu conheço você, eu tenho intimidade com você. E é isso, tem muitas pessoas que podem saber a Bíblia toda, conhecer a Bíblia toda, mas não conhece o que escreveu a Bíblia, o que inspirou a Bíblia. É completamente diferente. É interessante que eu quero chamar a atenção, Jacó, por exemplo, Jacó tinha informação sobre Deus, mas não tinha comunhão com Deus. Vocês lembram que ele é mandado para buscar uma noiva na casa da sua mãe, né? Os parentes da sua mãe. E Deus, então, aparece numa escada a Jacó, os anjos subindo, e Deus diz, olha, eu vou ser contigo, vou lhe proteger, e vou trazer você de volta, e vou lhe dar a terra que prometi a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Aí ele acorda, ele diz, poxa, eu não sabia que Deus estava neste lugar. Ele aí faz um voto. Ele diz, tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo, ele já tinha dito, eu vou ser com você, antes dele fazer o voto. Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigiu por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Ele não tinha, ele conhecia por informação, porque o seu pai conhecia Deus, mas ele não conhecia Deus. Ele dizia, ele será o meu Deus se ele me fizer tudo isso aqui. Eu vou e voltar em paz, ele vai ser o meu Deus. Então Jacó não era crente, ele era um cretino na casa do pai. Tinha informação, mas não tinha intimidade com Deus. Agora, quando ele volta, ele está voltando e Esaú vem ao encontro dele, lembra que ele vai ter a luta com o anjo, né? Me largue, meu anjo, grita, me largue. Aí o anjo pergunta, qual é o teu nome? Jacó. Aí, não, você agora não será mais Jacó, você agora será Israel. Houve uma experiência. Ele aí se separa de Esaú, vai para Sucote. Olha o que diz a palavra. Voltando de Padã Arã, chegou Jacó, são e salvo à cidade de Siquém. Ele veio com, lembra o voto que ele fez? Que está na terra de Canaã. E armou a sua terra junto da cidade. A parte do campo, onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amon, filho de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Agora ele diz, ele é o meu Deus. Não é o Deus do meu pai, ele agora é o meu Deus. A experiência de intimidade. Agora não é mais de Abraão, não é mais de Isaque, agora é o meu Deus. Por isso ele é chamado, Deus é chamado o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então, não é informação. Então, a pessoa que ama tem uma relação, uma intimidade com Deus. O conhecimento não é apenas informativo, conhecer a Deus, mas vivencial. Não é só de saber do caminho do Senhor, é andar no caminho do Senhor. Como diz a Escritura, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele tem informação certa. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, quer dizer, não é só informação, é ação. Nem todos que me dizem, mas quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Não tenho intimidade com você. Apartai-vos de mim, vós que praticais
a iniquidade. Então a pessoa tinha informação, mas andava pelo caminho tortuoso. Então não tinha um conhecimento real, se tinha só informação. Não é um conhecimento estéril, mas fértil. Meus irmãos, diz o apóstolo, Tiago aqui foi citado, mas ele não chegou nesse versículo ainda. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã tiverem carecido de roupa e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Nenhum. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostre-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crê tu que Deus é um só? Doutrina. Fazes bem, até os demônios creem e temem. A doutrina está correta, a informação está correta. Só que tem uma coisa dos demônios, eles não se submetem voluntariamente a Deus, a não ser por ordem divina. Faz bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificaste que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Então, esse conhecer a Deus se evidencia nessa intimidade, nessa vivência, nessas obras. Quem ama o irmão está disposto a praticar o amor fraternal. Versículo 9 ao 11. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, qual o propósito? Para vivermos por meio dele. Eu vim para que tenham vida. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para pagar com propiciação pelos nossos pecados, para pagar a nossa dívida. Aí leamos o 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Porque alguém podia perguntar, como é que eu devo amar meu irmão? Ele disse, como Cristo te amou. Como Deus te amou, que Ele deu o seu Filho para nos livrar da condenação eterna. Então foi um amor sacrificial. Não foi só um amor contemplativo, informal, mas vivencial, exemplar. Então, amar o irmão, talvez, vai exigir de nós até um sacrifício. Que tipo de sacrifício? Eu vou citar alguns. O sacrifício de bens materiais em prol do amor fraternal. A gente encontra esse exemplo. Da multidão dos que creram, era o coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto, os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Vocês podem imaginar um negócio desse? Então, uma pessoa que tinha 2 casas, por exemplo, a gente vai ver mais na frente Barnabé fazendo isso, porque haviam pessoas necessitadas na igreja. Então, o amor do irmão era tão grande que ele estava disposto a se desfazer daquela propriedade e doar todo para a igreja para suprir a necessidade dos irmãos carentes, gloriosos, né? Então, o sacrifício de bens materiais. Já teve um cidadão no capítulo 5 de Atos que tentou fazer isso, mas só para aparecer, chamado Ananias e Safira, que venderam a propriedade,
retiveram parte do preço e depois chegaram na igreja, olha, por amor ao meu irmão eu estou dando, porque eu vendi o terreno. Era mentira, era só balela, para tentar falsear o amor fraternal. Então, é uma coisa tão grave que ele morreu na igreja e depois a mulher também morreu na igreja, porque eles estavam rasgando o amor fraternal que Deus tanto honra. O sacrifício através de oferta em prol do amor fraternal. Eu sei que é bom você passe fácil assim, né? Vamos dizer assim, eu tenho 2 propriedades, vou dar uma, vou ficar com outra, tudo bem. Mas os irmãos de Jerusalém, devido a uma fome profetizada por Ágabo, passou muitas necessidades. Então, as igrejas que não eram judias, os gentios, receberam uma ordem de ofertar para socorrer os irmãos pobres. E aí Paulo escreve: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e da profunda pobreza deles, superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Os irmãos estavam atribulados, os irmãos eram extremamente pobres, mas eles estavam alegres para ajudar os irmãos carentes. Porque diz Paulo, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participar da assistência ao santo. Paulo ficou constrangido, porque sabia da dificuldade que cada irmão estava passando. Então ele deu aquele aviso: olha, os irmãos estão passando necessidade lá na Judéia, quem quiser contribuir, contribua. De repente a turma veio procurar Paulo: eu quero participar. E Paulo: meu Deus, você é pobre, você está passando aperto. Não quero, eu quero participar para ajudar o meu irmão. Então, não sei como foi que eles fizeram. Eles fizeram possivelmente como aquela viúva, que só tinha o quê? Aquela moedinha. E deu para contribuir, para socorrer o irmão que estava passando necessidade. O amor, às vezes, nos faz assim, abrir de recursos, né? O sacrifício, Paulo, por exemplo, sacrificou o estado intermediário. O que é o estado intermediário? Quando um crente morre, ele perde o corpo dele, o corpo fica na terra, seu espírito volta para Deus. Então, lá nesse lugar que a gente chama céu, está nossa irmã Marlene, por exemplo, desencarnada. O céu não é a habitação definitiva do crente. O crente vai morar num novo céu e numa nova terra. Então, os crentes desencarnados estão no céu. Seja o que for lá, nesse período, é melhor estar lá do que estar aqui. Com certeza. Paulo diz assim: segundo a minha ardente expectativa, esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Ele vai para o céu, ele vai para o paraíso. Ele foi o homem que foi até o terceiro céu e disse: eu sei o que tem lá, eu vi. Então ele disse: lá é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Já pensou um negócio desse? Se alguém tivesse: você quer tirar férias ou continuar trabalhando? O que você vai fazer? Você quer tirar férias ou continuar trabalhando? Aí você diz: eu não, quero trabalhar. É isso que está acontecendo aqui. Deus está propondo para ele: você quer ir para o céu ou quer ficar aqui trabalhando? E ele diz: por um lado e outro estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso estou, certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus. Que coisa gloriosa. Aquele homem não quis para o paraíso
só para ficar com os irmãos sofrendo, para ajudá-los a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Isto é amor. Quem ama o irmão confessa a Jesus como Filho de Deus e evidencia manter comunhão com Deus. Ninguém, versículo 12, ninguém jamais viu a Deus. Nós falamos isso pela manhã. Se amardes uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, vejam que ele está dizendo, olha, ele cita o outro pilar que comprova que nós temos a vida eterna, que é confessar que Jesus é o Filho de Deus. Doutrina. Porque João vai defender 3 doutrinas, 3 pilares: a moral, a doutrina e o amor fraternal. Quem confessa que Jesus é o Cristo é de Deus. Quem ama seu irmão permanece em Deus. Tem comunhão com Deus, não está desviado do Senhor. A doutrina cristã e a ética cristã, isto é, o amor fraternal e confessar que Jesus é o Filho de Deus, são necessárias para mantermos comunhão com Deus. Se eu discordar da doutrina da cristologia pregada pelos apóstolos e profetas, eu não tenho comunhão com Deus. Ele diz no capítulo 4, versículo 1, aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. E também aquele que não ama a seu irmão. Irmãos, diz o apóstolo Paulo, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, doutrina, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Eu não posso modificar a doutrina, eu tenho que permanecer na doutrina e também no amor fraternal. A doutrina e ética cristã precisam ser exclusivamente bíblicas. Não é uma doutrina qualquer, é só o que contém o que está nas Escrituras. E a ética é o que é ensinado nas Escrituras. Quando Paulo repreende os da Galácia, diz, admiro-me que estás passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que nos temos pregado, seja maldito. Então, vejam, eu tenho de continuar nesse ensino das Escrituras. A doutrina e a ética cristã são atacadas pelos homens do mundo para fazer o crente se afastar delas e perder a comunhão. Quem se afasta da palavra, se afasta de Deus. Quem se afasta de amar, quem deixa de amar o irmão, se afasta de Deus. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornados participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés?
E contra quem se dignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, quando eu abandono a Bíblia e abandono o amor fraternal, eu não vou entrar. Como aqueles homens de 20 anos para cima, mais de 600 mil homens, não puderam entrar na terra prometida. Quem ama o irmão evidencia confiança de absolvição no dia do juízo final. Leamos o 17 e 18. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Para simplificar essas palavras tão profundas, você já se imaginou, se você morrer hoje, se você fosse encontrar com Deus, o que é que Ele vai dizer a você? Será que Ele vai dizer assim, vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o que está reservado para vós? Ou apartai-vos de mim, maldito? Um feirante, que era vereador, ele dizia, Antônio Pinto, eu não sei se ele ainda é vivo, ele não é mais vereador, ele dizia, rapaz, é um agouro passar por uma funerária, os vidros eram todos brancos, e via lá os caixões, né? É um agouro passar. Ele botou uma proposta que todas as funerárias tivessem um vidro fumê. Você repara que as funerárias todas têm um vidro fumê para impedir a pessoa de ver um caixão. Algumas pessoas dizem, quem dos pais morrer agora não pode, estou com medo de morrer. Se você está com medo, é alguma coisa que está errada na sua vida. Claro que ninguém vai pedir para morrer, não é isso que eu estou dizendo. A pessoa tem um medo porque diz, o que é que vai acontecer comigo lá? Cara a cara com o juiz, eu vou ser absolvido ou condenado? Ele diz, nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Quem ama o irmão está no caminho da perfeição. E quem está no caminho da perfeição não tem medo do dia do juízo. Porque isso dá confiança. Estou preparado, pode vir, Senhor, vem agora. Estou pronto, eu amo meu irmão, não vou ficar de fora, não. Agora, aquela pessoa que é casquinha, miserável, que só fica xingando o outro, falando mal dele, ixi, Jesus vai voltar, nem lê Apocalipse. Vou ler Apocalipse, não. Tem crente que não lê Apocalipse, porque é perigo. Poxa, pastor, ele fala de fogo, de Deus descendo, castigo. Porque você não está amando o irmão. Essa é a questão do temor aqui. Não é aperfeiçoado, tem deficiência. A pessoa é defeituosa, está na igreja, não ama o irmão, e aí está difícil. O estado de segurança eterno está condicionado à demonstração do amor fraternal. Então, como é que eu tenho segurança que lá no dia do juízo eu vou ser absolvido? Porque aqui eu sou generoso para com o meu irmão. Eu aconselho meu irmão, eu guio meu irmão, se puder eu dou recurso financeiro mesmo. Então, isso me dá garantia. Mas se eu sou miserável, falo mal dele, e etc, etc, é por isso que o medo está no nosso coração. O tipo de investimento no amor fraternal determina o nível de segurança. A questão é a seguinte, se você fizesse uma avaliação, nós fizéssemos uma avaliação, no seu cofre de amor fraternal, quantas vezes você demonstrou amor fraternal nesse ano, de janeiro até fevereiro, dia quanto? Lembra? 20. Quanto é que está no cofre de tanta coisa boa que você já fez para o seu irmão? Agora, se seu cofre está vazio, evidentemente que você tem receio do dia do juízo, porque você não faz nada por ninguém, você não ajuda ninguém. Você só vem para a igreja, eu quero receber. O pastor não falou comigo, fulano não fez isso para mim, não me deu atenção. Não, aqui não tem empregado, não, e não estou mandando recado para ninguém. Eu estou dizendo apenas, o Filho do Homem não foi enviado para servir,
mas, para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Nós somos empregados aqui, todo mundo aqui é garçom de Deus, todo mundo aqui está para servir. Então, quanto mais eu sirvo a meu irmão, mais eu tenho confiança. Se eu sou casquinha, eu sirvo pouco, esporadicamente, ou no tempo de estação, aí, claro, eu fico carente. A ausência de investimento no amor fraternal é a causa de terror no dia do juízo por parte dos frequentadores da comunidade evangélica. Então, por isso que tem muito crente que tem medo do dia do julgamento, porque não é bom para o seu irmão. Tem mágoa no coração, não demonstra isso, precisa mudar. Se ouvires a voz do Senhor, não endureça seu coração. Quem ama o irmão evidencia uma profissão de fé autêntica. 19, para concluir, 19 e 21. Vamos ler, 19 e 21. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, ama a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. É claro, ele diz, olha, não adianta ficar dizendo, Deus meu lindo, Deus meu amor. Aí para o outro, você, seu miserável, seu canalha, ficar falando mal dele. Você não ama a Deus. Porque se você amasse a Deus, você falava bem do outro. Essa é a questão, é um cheque em nós. Aí a pergunta que cabe, nós somos salvos ou estamos perdidos na igreja? Já pensou? Perdidos na igreja. Como é que eu sei que eu estou perdido na igreja? Porque eu não amo o meu irmão. Quem ama o irmão, evidencia estar sendo influenciado por Deus. Quem ama o irmão, evidencia ter nascido de Deus. Quem ama o irmão, evidencia ter comunhão com Deus. Quem ama o irmão está disposto ao amor sacrificial. Quem ama o irmão confessa Jesus como Filho de Deus e evidencia, então, essa comunhão com Deus. Quem ama o irmão evidencia confiança de absolvição no dia do juízo. Quem ama o irmão evidencia uma profissão de fé autêntica. Diz a palavra do Senhor, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele é comigo. Hoje é o dia da salvação. Se ouvires a voz do Senhor, não endureça. Diga, Senhor, eu preciso de uma operação, eu preciso que o Senhor me mude, me habilite a amar meus irmãos, faz uma obra no meu coração e Deus ouvirá a sua voz. Amém. Reverendo Cândido.